Alexandre o Grande pode ter sido entombado vivo. Sim, não é uma notícia tão recente, mas eu queria trazer para vocês porque eu recebi ela ontem. Bom, isso saiu na Super Interessante, depois, um pouquinho mais tarde, saiu na BBC também. Como que foi essa história? É muito questionado e intriga muitos cientistas do que Alexandre morreu. Alexandre o Grande foi um grande guerreiro. Ele morreu em 323 antes de Cristo. Ele era muito jovem, acho que ele tinha 32 ou 33 anos quando isso aconteceu, né? Considerado uma divindade, filho de uma virgem, porque quando eles queriam deixar elevar alguma figura ao grau divino, era filho de virgem, né? Então ele ganhou tudo isso. E, inclusive, depois que ele foi considerado morto, né, entre aspas, ele passou dias sem que o corpo dele começasse a se decompor. Ou seja, um outro sinal de divindade. Porém, a medicina moderna pensa, talvez ele estava vivo. Por isso que ele acabou não se decompondo nesse período de tempo após ele ter morrido. A gente tem algumas hipóteses que foram levantadas, por exemplo, que ele teve malária, porque ele andou em pântanos ali perto da Babilônia naquela época, porque ele vivia conquistando outros territórios. Teve também a possibilidade de uma erva, que ele tinha sido envenenado, porque ele participou de um banquete no dia 3 de junho, e aí ele morreu no dia 10 ou dia 13, não há consenso se foi dia 10 ou dia 13 de junho, né, 10 dias após esse banquete. Porém é o seguinte, gente, né, inclusive a autora dessa teoria lembra, bem, os venenos da antiguidade, eles eram feitos para matar rápido, porque você não tem intenção que a pessoa fique se envenene e fique ali pensando em quem foi que fez aquilo. Bom, o que a gente sabe é que, pera lá, ele teve uma febre, ele teve uma possível infecção, então ele teve uma febre, e aí ele ficou acamado, ele começou a perder os movimentos, né? Começou a subir essa perda de movimentos. Ele estava consciente, ele ficou por algum tempo dando ordem aos seus generais, mesmo já não sentindo a mão, não sentindo o pé. Aí o que pensaram? Em Guillain-Barré. Inclusive aqui elas lembraram o nome da Campylobacter, que é conhecida aí por estar na carne de frango mal cozida, no leite não pasteurizado, encontra em festas de animais. E ele andou por uma região aí, né? Sempre vivia na rua, né? Inclusive é interessante que o manual aqui do arquivo lá do Ministério da Saúde, eles lembram que, olha aqui, ó, diarreias agudas de viajantes que visitam regiões em desenvolvimento podem ser causadas pela jejune, que é essa Campylobacter jejuni. Entende? E olha aqui outro fato interessante. Ela acontece em bebês e crianças jovens, um dos picos de epidemiologia, de incidência dessa doença, seguido de um pico de adultos entre 20 e 40 anos. Aqui, naquela época que ele morreu, era inverno. Lá, olha aqui que eles falam. Ocorria nos meses de verão e início do outono, mais normalmente essas infecções. Bom, vamos pegar uma outra referência aqui da medicina para lembrar o que é Guillain-Barré. Ele é uma doença que pode seguir uma doença infecciosa ou por procedimentos cirúrgicos, que não foi o caso dele. Evidências clínicas e epidemiológicas sugerem a associação de uma infecção precedente por Campylobacter jejuni, tá? Então, como é que acontece? Não é a bactéria, não é a infecção em si que vai causar essa clínica, que vai causar esse problema no sistema nervoso desse indivíduo. Na verdade, olha, o sistema imunológico. Então, assim, eu tive uma infecção e alguma coisa ali acontece no meu sistema imune na tentativa de se defender. E aí, depois que essa infecção começa a melhorar, eu tenho anticorpos que atacam a minha bainha de mielina. Eu vou mostrar para vocês uma imagem. Muito bem, então como é que funciona? Isso daqui é uma bainha de mielina, ó. O neurônio bainha de mielina. Há uma desmielinização aguda.
essa doença causa, certo? Ou seja, eu não consigo mais passar a informação. Eu não consigo mais emitir informação do meu sistema nervoso central para os meus músculos. Mas aí nessa doença, então, existem alguns subtipos, algumas variantes de síndrome de Guillain-Barré, correto? E aí possivelmente pode ser que isso tenha acontecido com ele. E aí quando chegou na parte pulmonar, geralmente Guillain-Barré, 5% dos pacientes morrem. A maioria consegue se recuperar. Passa 4 semanas assim e se recupera. Mas eles morrem porque da insuficiência respiratória. Porque daí, como é que esse movimento aqui, como que eu vou fazer esse movimento se meus neurônios estão desmielinizados? Não tem mais essa mielina aqui, que é tão importante para o neurônio. Ele vai ficando cada vez mais fraco, respirando cada vez menos, com dificuldade de respirar. Se fosse atualmente, a gente entraria com uma terapia aí para ajudar ele, ventilatória, colocaria as coisas para aumentar o fluxo de oxigênio dele. Ele deveria ele deveria estar com saturação baixa de oxigênio. Acharam que ele estava morto, mas ele estava quase morrendo, né? E aí essa teoria foi colocada em pauta, parece fazer sentido. E aí síndrome de Guillain-Barré é isso. É uma causa do nosso sistema imune. O nosso sistema imune, ele vai ir lá e vai bater, vamos lá, ó, tem uma imagem aqui de uma bainha destruída. O nosso sistema imune vai bater nessa bainha de mielina aqui, e aí não vai conseguir passar as informações direito, a pessoa acaba não conseguindo mais se movimentar. Porém, hoje a gente tem o que fazer, tem plasmaférese, né? Você tem alguns tratamentos que são muito efetivos e ajudam demais, para não deixar a pessoa com sequela, nenhum tipo de problema, tá? Mas pode matar sim, se pegar a parte aqui, principalmente da respiração. E pode ser que isso tenha acontecido com o Guillain-Barré. Eu vou deixar essas notícias aqui para vocês na descrição, se vocês tiverem mais interesse. E não deixem de curtir, compartilhar, comentar aqui e ativar as notificações do canal, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo.